Boa noite, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos juntos aqui através do canal do YouTube. É um prazer, uma alegria no nosso coração. Eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês hoje, neste domingo, né? Agora 10 horas, 22 horas e 8 minutos, 17 de maio de 2020. Queridos, prestem atenção. Uma palavra que Deus colocou no meu coração logo hoje de manhã. E logo ao acordar, eu pedi uma palavra e o Senhor me deu essa palavra. Em virtude desta semana que se aproxima, a partir de amanhã, segunda-feira, um decreto para a cidade de Campos, né? Ou seja, nós vamos experimentar talvez algo que nunca nós experimentamos. Isso pode dificultar mais a vida de cada um de nós. É claro que vai trazer dificuldades. E algo que nós não estamos acostumados a fazer. Ficar isolado, ficar dentro de casa, não sair, não trabalhar, vai ser difícil para muitas pessoas. Por isso Deus me deu essa palavra hoje de manhã. Você está entendendo? Isso está acontecendo no mundo inteiro. É o chamado lockdown, né? Ou seja, isolamento total, né? Isso aconteceu nos países lá fora, adotaram em São Paulo, o Rio de Janeiro copiou, e agora os prefeitos, quer dizer, os governadores, prefeitos, enfim. E tem um decreto do prefeito de Campos para que a partir de amanhã, vigorar a partir de amanhã, por 6 dias, de segunda-feira até domingo, vai acontecer esse lockdown, né? Ou seja, o fechamento total, e as pessoas não vão poder sair na rua. Para elas saírem, vai ter que justificar, tem que ter uma justificativa, enfim, vai ser muita dificuldade. Eu determinei com Deus, eu vou estar nas ruas fazendo trabalho, porque é o meu trabalho, e eu já determinei com Deus, que eu tenho passe livre, ninguém vai impedir, não tem polícia, ninguém, eu creio nisso, eu creio, amém? Que ninguém vai me impedir, amém? Aqueles que confiam no Senhor é como o Monte Sião, eles não se abalam. Tudo é possível o que crê, Jesus disse. E eu creio, determinei com Deus, amém? Que os comércios que nós fazemos, que propagandas, eles vão estar funcionando, nem que seja porta entreaberta, enfim, como estava funcionando. Nós cremos nisso, eu creio em nome de Jesus, eu vou sair para trabalhar, e quem me parar eu vou justificar, enfim, em nome de Jesus, na fé. Eu vou sair na fé, Deus é comigo. Amém, querido? Agora, muitas pessoas não vão poder trabalhar. Muitos comércios vão estar fechados. Vai ser uma semana realmente muito difícil. Então, pensando nisso, desde ontem, eu falei com Deus. Eu pedi uma palavra a Deus, como todas as manhãs, Deus me dá uma palavra e eu abro a Bíblia e fala comigo. E Ele me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês no YouTube, ok? Você no canal do YouTube, eu vou compartilhar para o Facebook, para os grupos no Zap, quero que você compartilhe também, tá bom, queridos? Preste bem atenção, queridos. As dificuldades vão piorar, vão vir, a tendência é piorar, mas tem uma palavra aqui para aqueles que temem ao Senhor. É para aqueles que confiam totalmente no Senhor. Não fala em Salmos? Os que confiam no Senhor como o Monte Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Ele não prometeu em nos sustentar com o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha? Para aí. Ele disse que vai passar tudo, os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. A palavra dele não passa. Ela se cumpre, querido, na vida daqueles que são fiéis a Ele, que temem a Ele. A diferença é o temor, amém? É o temor. Em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para você vencer, preste atenção nisso, você como cristão, para vencer todas as barreiras que o diabo coloca, e essa é uma delas,
Ele que está agindo para fazer todo esse processo, doença, essa pandemia, falir as empresas, empresários, microempreendedores que não vão ter condição mais de reabrir. Depois desse vírus, as coisas, o mundo não vai ser o mesmo, pode ter certeza disso. Isso é um propósito maior de Satanás, pode ter certeza. Isso é apenas o início de outros propósitos, de outras coisas piores que vão vir sobre esse mundo. E nós, enquanto estivermos aqui, é claro que a gente vai receber, vai ter retaliação, a gente vai sofrer também. Só que Deus, presta atenção, Ele promete, eu vou mostrar para você, em nos suprir no meio de toda essa luta que nós passarmos na tribulação. Apenas se nós confiarmos e temermos a Ele. O que é temer? O que é temor? Temor é respeito. Deus não quer que você tenha medo dele, mas que você respeita ele como pai. Amém? Ele diz em Malaquias, se eu sou pai, cadê o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, então cadê minha honra? Você está entendendo? Então o princípio, o temor do Senhor, Provérbios 9, 10, é o princípio da sabedoria. Se nós precisamos ter sabedoria para nós caminharmos com Deus, guardarmos a nossa salvação, conquistarmos aquilo que nós precisamos aqui nesse mundo, guardando a salvação para um dia morarmos nos céus, isso vai precisar da sabedoria. Aí a Bíblia diz que como adquire a sabedoria? É pedindo, claro, quem pede recebe, mas através de quê? Do temor ao Senhor. Ou seja, o respeito ao Senhor. Se você não temer o Senhor, não respeitar o Senhor, você pode pedir o que for, você não vai conseguir nada dele. Você está entendendo direitinho? Você não consegue nada. Então, por isso que está escrito que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a palavra que eu quero compartilhar é sobre suplementação. É sobre o suprimento que Deus vai gerar, vai trazer para nós no meio de toda essa dificuldade. Você que está passando a dificuldade, seja qual for, na saúde, no trabalho, na vida financeira, já estava difícil, agora essa semana a tendência é piorar. E um detalhe, eles começam com uma semana. Isso é para acostumar. Mas o propósito, provavelmente, é de ser muito mais, porque esse vírus não vai resolver. Esse vírus não vai resolver numa semana. Você sabe que o diabo está por trás disso. É claro que ele age na vida das autoridades, das pessoas, com boas intenções. Eles também estão passando medo e pânico. Prefeitos, governadores, mas eles não sabem que estão sendo usados, que o diabo está por trás disso. E nós sabemos muito bem que isso é um propósito de Satanás. Está entendendo direitinho? Então, o medo de aumentar, de contaminar as pessoas todas na cidade. Então, essa é a estratégia. Para quê? Isolamento total, lockdown. Ou seja, fechar tudo. Tá entendendo? Fechar tudo. E fechando tudo. Agora, tem especialista que diz que isso não resolve o problema. Para resolver o problema tem que ser isolamento parcial, né, que se chama vertical, e com todos os procedimentos, né, de cuidados, máscara, usando máscara e tal. Então, todos usando máscara, tendo os procedimentos, enfim, podia ter o comércio funcionando. É isso que o presidente Bolsonaro vem batendo na tecla, que os governadores não estão respeitando, estão fazendo por conta própria. Começou em São Paulo, aí o Rio copiou, vários estados, aí os prefeitos das cidades têm que acatar o que o governador determinou, enfim. Então, você está entendendo? Por quê? Porque não atingiu os 70%. Agora, por que isso está acontecendo? Por causa de muitas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de entrar na palavra. Eu estava comentando com o presbítero Simar, meu amigo, meu irmão, lá na beira do rio hoje, né? Fui lá para fazer um clamor na beira do rio, né? Fazer uma jogadinha lá para ver se pegava um peixe, não peguei nada, mas fiz um clamor na beira do rio, como eu faço sempre, na Rio Paraíba. Lá eu encontrei o meu amigo Simar, que é o presbítero, meu amigo, e ele estava lá, foi correr uma redezinha dele que colocou, pegou 2 robalos de manhã, né? Aí tirou a rede, porque amanhã
ele não pode sair na rua, aquele negócio todo, enfim. Então, conversamos um pouquinho ali sobre isso, né? Que a tendência é piorar, nós sabemos que, que o diabo está por trás disso, né? Enfim, então isso aí é um propósito maior do inimigo agir. Então o que acontece? Eles começam com uma semana para poder acostumar as pessoas. Porque se falar um mês, não sei o quê, aí vai ter manifestação, a pessoa vai ter resistência, enfim. Aí eles vêm ameaçando com multas, quem não respeitar, enfim. Por quê? Mas eu estava comentando com esse meu amigo presbítero Simar, o quê? Isso está acontecendo por causa de muitos irresponsáveis, de jovens que estão nas ruas, andando à toa, há tempo, sem máscara. Muitas pessoas que eu vejo sem máscara, conversando com a cara, desculpa a expressão, a cara, o rosto um no outro assim, sabe como? Como se estivesse tudo normal. Eles ficam vendo lá na televisão, fica vendo, sabe, a televisão lá, o noticiário, o repórter lá, colocando pânico, e muitas das vezes, e tá falando só de vírus, mas a pessoa, querido, está agindo como se está tudo normal. E a doença, o vírus está só se alastrando e se aproximando dela. Então, a pessoa, muitos irresponsáveis, jovens inclusive, crianças, que os pais têm autoridade sobre as crianças, mas deixam os filhos também andando. Quer dizer, eles podem pegar o vírus e trazer para os pais, para os avós, pessoas mais idosas, são um grupo de risco, não é verdade? Você está entendendo? Que ela pode demorar para se manifestar até 14 dias, né? Enfim, para aparecer, enquanto isso ela está transmitindo. Você está entendendo direitinho? Com a gravidade do problema, mas que o diabo está usando isso aí para outros propósitos, quebrar as empresas, microempreendedores, microempresários, falir os países, para quê? Para se estabelecer o projeto dele, sabe? Através do anticristo, da besta, sabe, tá entendendo? Para governar esse mundo através de um governo só, único. Esse é o propósito. Acabar com a moeda, com o dinheiro, vai ser transferência digital, tudo isso aí é um propósito. Então, para isso, para ele dar solução em todos os problemas, vai ter caos, vai ter problema, para ele resolver o problema. Quer dizer, que o diabo cria o problema, ele apresenta o problema na mídia e depois ele dá a solução do problema que ele mesmo criou. Isso é chamado de regra de 3. Causa, efeito e solução. Você tá alcançando direitinho aí? Você está entendendo direitinho como é que a coisa é bem grave? Agora, então o que acontece? Muitos estão entrando em pânico, porque a mídia é para fazer isso aí, tá entendendo? Você tá entendendo? Então, muitos tendo problemas emocionais, depressão, tá entendendo? Pessoas se suicidando, enfim. Mas, como eu disse, no Salmo, né? 120, alguma coisa, esqueci agora. Os que confiam no Senhor é como o monte Sião, não se abalam, eles permanecem para sempre. Agora, uma palavra que eu quero mostrar para vocês sobre a provisão de Deus no meio dessa pandemia. Assim como Deus proveu os servos dele no passado, Elias naquela seca, a viúva de Sarepta. Por quê? Porque foram fiéis, eram fiéis a Deus, temia a Deus, respeitava a Deus, então sabe como? Andava com Deus. Então se eu ando com Deus, eu tenho compromisso com Deus, então Deus também anda comigo, e Ele tem compromisso comigo, querido. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Pode ter certeza, como está escrito no Salmo 91, que é o Salmo da proteção. No versículo 10 fala o quê? Nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará onde? Na tua tenda, ou seja, na tua casa. Fisicamente falando, sabe, essa casa é a nossa casa onde habitamos com a nossa família. Representa a Arca de Noé, que é a casa onde guardou Noé e a sua família e os animais para a perpetuação da espécie. Porque todos que ficaram fora da arca pereceram naquele dilúvio. Então só teve proteção para Noé e a sua família. Agora eu pergunto, todos, será que eram fiéis, tinham a mesma fé que Noé? Não, mas a Bíblia diz, quer dizer, todos foram guardados, protegidos por causa da fé de Noé. O Senhor falou, elogiou a Noé. Eu achei graça em você no meio dessa geração incrédula e perversa. E Jesus diz que, a palavra diz no Novo Testamento também,
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqueles que são da casa, os familiares, entes queridos, mesmo que não tenham a mesma fé, mesmo que não tenham, sabe, toda a confiança em Deus, mas por causa de um que é fiel a Deus, amém? A Deus, por causa de um, Deus salva toda aquela casa, dá livramento. Vê se está entendendo? Quando está onde? Dentro da casa. E espiritualmente falando, essa casa, nenhum mal me sucederá, praga não chegará à minha tenda, é o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, a minha vida. Nenhum mal pode chegar até a mim. Tá entendendo direitinho? Olha só o que diz aqui. Eu achei linda essa palavra aqui. Um versículo que eu vou compartilhar aqui, mas a gente vai ler outros aqui, porque esse Salmos 34 é recheado de lições, de ensinamento. Eu acho lindo o Salmos 34. Eu acho lindo esse Salmos 34. Todos eles são maravilhosos. Mas o Salmo 34, no versículo 9, sabe? Olha só o que o Senhor está falando. A palavra está garantindo para nós, no meio dessa dificuldade que está para acontecer, a pessoa vai ficar sem trabalhar, sem emprego, tá entendendo? Sem poder gerar recurso essa semana, tudo fechado. Agora veja só, por causa disso, eu orei a Deus e Deus me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, para vocês confiarem também, sabe, nessa palavra, se agarrar a ela de coração, porque eu agarrei a essa palavra. Presta atenção. Olha o que diz aqui no versículo 9. Ficou martelando essa palavra hoje, na parte da manhã todinha na minha mente. Temei o Senhor, Salmos 34, versículo 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Santo. Quem são os santos de Deus? São aqueles que são separados para Deus. Ser santo é ser separado para Deus. Está em santificação. Amém? Se santificar é se separar. A Bíblia, Paulo chega a dizer o seguinte, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu tenho que ter a paz com as pessoas e eu tenho que andar em santificação para eu ver Deus, estar com Deus, estar salvo, morar com Deus na eternidade. Você está entendendo? Mas para isso eu tenho que temer a Deus. Por isso que esse é o conselho. Temei, olha só, 9, né? Temei o Senhor. É o conselho para nós. Vós, os seus santos. Então nós, os santos de Deus. Os santos não são aquelas imagens. Amaro, João, Pedro, Maria. Não, queridos. Santos somos nós que nos santificamos, que nos separamos do pecado para Deus. Vê se está entendendo? Então nós somos separados. Nós somos povo separados, sabe, do pecado, dos meios dos pecadores. Não praticamos mais o que eles praticam. Nós somos pecadores, mas não andamos em pecado. Então nós somos separados para Deus. Está entendendo? Aí o conselho é para nós temermos. Nós, os santos de Deus, temei o Senhor, vós, os seus santos. Aí conclui assim, pois nada falta aos que te temem. Olha só a garantia da palavra de Deus, querido. Você crê na palavra de Deus? Você crê nessa palavra? Pois nada falta aos que te temem. Para aí, Jesus disse que passará os céus e a terra, mas ele disse que a palavra dele não passará. E ele está garantindo aqui, a palavra está dizendo, nada falta aos que te temem. Então nada vai faltar. Ele está dizendo que nada vai faltar para mim, para você, para nós que tememos ao Senhor, ou seja, que respeitamos ao Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Pai, como nosso Salvador. Nós que confiamos nele e tememos, respeitamos. Ele está dizendo que não vai faltar nada, tá vendo? Nada é nada, ou seja, ele vai suprir tudo. Como que vai ser? Faltando dinheiro, às vezes faltar alguma coisa, alguma comida, na sua casa. Como que vai ser? Eu não sei como. Mas ele é Deus dos milagres. E está no momento de nós experimentarmos grandes milagres. É só nós confiarmos, respeitarmos ao Senhor. O meu pastor hoje, o pastor Zé Carlos, nós estamos conversando hoje, antes dele iniciar o culto, e a gente estava conversando no escritório, eu fui no escritório dele, e a gente estava conversando sobre isso, né?
A gente está falando exatamente isso. Ele está falando, e nós, em concordância, ele falando que nós estamos hoje, mais do que nunca, sabe, totalmente na dependência de Deus. Nós vivemos hoje, podemos dizer que nós podemos experimentar grandes milagres, porque está no momento de grandes provas, para saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque os que são de Deus, esses confiam em Deus, não vão se desesperar, porque o Espírito Santo está nele, e ele teme, ele respeita, ele confia. Você está entendendo direitinho? Seja qual for o que você está passando, amém? Entrega sua causa a Deus, confia totalmente, porque ele supriu a viúva de Sarepta, que não tinha nada na casa dela, ele supriu aquelas viúvas, sabe? Essa foi através de Elias, sustentou Elias, ele supriu outras viúvas através de Eliseu, depois de Elias, deu provisão para muitas pessoas, sabe? Que faltava o pão. Por exemplo, na época de Jesus mesmo, no Novo Testamento, quando ali 5 pães e 2 peixes, sabe o que aconteceu no Mar da Galileia, multidões, e Jesus multiplicou ali tudo. Ali multiplicou os 5 pães e os 2 peixes para milhares de pessoas ali se alimentarem. Ainda sobrou muita coisa ainda. Você está entendendo? Então, querido, presta atenção. O milagre que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos, está entendendo? Basta tão somente se nós temermos ao Senhor, respeitarmos ao Senhor, sabe? De todo o nosso coração. Olha só. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que te temem. Então nós podemos juntar esse versículo com o versículo 10 do capítulo 9 de Provérbios, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui está mandando temer o Senhor, para não faltar nada. E em Provérbios está dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse é o princípio. Porque para nós sermos conduzidos, para nós mantermos a fé no nosso coração, sabe? Nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que respeitar o Senhor, para dar o devido louvor a Ele, o devido respeito. Nós temos que nos colocar na posição de servo, de filhos. Digam graças a Deus. Amém, queridos? Aqui no versículo mais em cima, um pouquinho, versículo 4, olha só, no versículo 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Olha só, o salmista falando, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha só, contemplai-o e sereis iluminados o vosso rosto, jamais sofrerá vexame. Olha só, a palavra de Deus está garantindo que nós jamais sofreremos vexame, seremos envergonhados, jamais, jamais. Basta tão somente, se nós confiarmos nele. Olha só, aí versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Qual o segredo, então, para você que é santo do Senhor, que teme ao Senhor? É você que está em oração, porque também não adianta ficar de boca fechada. Nós temos que estar clamando, nós temos que estar orando, nós temos que estar buscando. Olha só, clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele refugia. Temei os seus santos. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. Aí ele continua no versículo 10 seguinte: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Tá vendo? Os leãozinhos passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ele não vai deixar faltar nessa semana. Você está entendendo? Não vai deixar faltar para nós. Como eu estava dizendo, eles começam assim, com uma semana. Como eu estava falando, nem concluí naquela hora, não foi?
fugiu da minha memória. Então eles falam assim, vão fazer um lockdown de uma semana, né? Aí o que acontece? Depois eles renovam para mais uma semana. Aí vai só, tá entendendo assim como é que é o processo? Eles começam devagarinho. Eles não vão fazer para tantos meses, para não assustar ninguém. É ou não é? Vai fazendo a pessoa acostumar, e assim vai acontecendo, e aí o sofrimento vai aumentando. Esse é o propósito de Satanás, por trás do que estão fazendo aí. Tá entendendo? O diabo usou as pessoas, muitas pessoas, para endurecer o coração, não colocar as máscaras. Por causa disso, eles não atingiram o percentual que é de 70%, né, de pessoas com máscara, no caso, para se protegerem. Aí o que vai acontecer? Por causa disso, eles vão fazer agora esse isolamento total. Quer dizer, então a luta vai aumentar? Sim, mas Deus está prometendo que vai nos livrar, sabe? Porque nada falta àqueles que o temem. Agora, para finalizar aqui, olha só o que diz no versículo 15, do mesmo capítulo 34 de Salmos. Os olhos do Senhor, olha que coisa maravilhosa, repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha só a garantia da palavra de Deus. Preste atenção, querido. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal. Tá vendo? Para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra. Tá vendo? É só clamar, buscar. Você que teme ao Senhor, confia nele. Você está entendendo? Nós vamos estar em oração, vamos estar buscando, nós estamos fazendo isso. E ele vai nos livrar. Amém? É ou não é? Do tempo da fome. Do tempo da fome, do tempo da escassez. Amém? Ele nos livrará do tempo da escassez. Ele promete isso. Aí continuando aqui, clamam os justos, versículo 17, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Outra coisa que nós temos que ter, coração quebrantado, sermos humildes. Tá vendo, queridos? Olha só, coração quebrantados. Tá vendo? Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas livra. Olha só que maravilha. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. Digam graças a Deus. Que palavra maravilhosa nesta noite. Que palavra maravilhosa. Glória a Jesus. Amados, que maravilha. Amém? Glória a Deus. Está aqui um pouco de calor aqui. Deixa eu ligar aqui o ventilador aqui. Eu esqueci e estou suando aqui. Amém? Que palavra maravilhosa. Nada falta aos que o temem. Amém? Temer o Senhor porque nada falta aos que o temem. Tem uma palavra aqui que eu agora não me lembro, que ele nos sustentará. Ele falou comigo essa palavra também. No tempo da fome. Essa eu queria trazer também, mas agora que veio na memória. Eu tinha esquecido, de manhã ele falou sobre isso. Mais ou menos assim, nos sustenta no tempo da fome, qualquer coisa assim. Amém? Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, Senhor amado e querido, de todo o coração, Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por essa palavra que o Senhor está garantindo para nós, e a tua palavra, ela se cumpre, porque o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. O homem, meu Deus, ele promete, mas não cumpre, mas o Senhor é fiel na tua palavra e santo em todos os teus caminhos. Obrigado por essa palavra, por essa garantia que o Senhor está nos dando, para que sejamos, meu Pai, supridos, meu Deus, em todas as nossas necessidades, em todas as áreas da nossa vida, dessas pessoas, meu Deus, os teus servos, nesta semana difícil de isolamento, Senhor. Meu Deus, venha, meu Deus, venha nos encher com a tua presença, ser conosco, meu Deus, e muda essa situação, meu Deus,
Visita cada pessoa, conforta o coração de cada pessoa, arranca o desespero do coração, a preocupação, o pânico, arranca o medo, a dúvida e enche-nos o nosso coração, meu Deus, com a tua presença, com o teu Espírito, Senhor. Fortalece a nossa fé, fortalece cada um de nós. Meu Deus, entregamos nossa vida, nosso coração, entregamos tudo, Pai, nas tuas mãos. Continua guardando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, a nossa cidade, esta nação, o Brasil, em nome de Jesus, Pai. Porque assim como nós sabemos que isso é um propósito de Satanás, meu Deus, sabemos disso, mas está no controle das tuas mãos, Senhor. Nada passa despercebido aos teus olhos, está no controle das tuas mãos. Nós cremos dessa forma, meu Deus, nós cremos que o Senhor tem o controle de tudo e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que cumprem o propósito de Deus, que são chamados segundo o teu propósito, Senhor. De todo o nosso coração, nós te louvamos, te exaltamos, meu Deus, te agradecemos. Toca nessa pessoa que está passando problema de saúde, de enfermidade, para curar, meu Deus. Toca nessa pessoa que está fraca, se encontra fraca. Meu Deus, fortalece a fé dessa pessoa, fortalece o corpo dessa pessoa. Meu Deus, fortalece a nossa fé. Me toca essas pessoas que estão, meu Deus, infectadas com esse vírus. Venha cortar a circulação desse vírus nesta cidade, meu Deus. Guarda essa cidade, Senhor. Venha agir, meu Deus, nos comércios, preservando os comércios. Guarda os nossos patrocinadores. Guarda a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa fonte de rendas. O Senhor há de suprir as nossas necessidades. Porque está escrito que nada falta aos que te temem, Senhor. Nada falta. O Senhor disse que o Senhor nos sustentaria com mel mais fino, com o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Assim como o Senhor foi no passado com os teus servos, o Senhor é hoje também conosco, porque o Senhor mesmo, ontem, hoje e sempre. Senhor, em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos, Senhor, e nos fortalece mais e mais. Nós vamos sair mais fortalecidos, Senhor, porque a massa de bolo, quanto mais bate, mais ela cresce. E assim somos nós. Nessas lutas, dificuldades, vamos sair mais fortalecidos, porque o Senhor está conosco, o Senhor passa junto conosco no deserto, Pai. Meu Deus, abençoa os grupos Mais de Deus, o grupo Guerreiro de Cristo, o grupo Clama-me. Meu Deus, todos os grupos, as pessoas no Facebook, nos grupos do Facebook, meu Deus, em todas as redes sociais. Meu Deus, em nome de Jesus, entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza da vitória, Pai. Nos ensina a temer o Senhor, respeitar o Senhor. Sela essa palavra no nosso coração. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Nos proporciona uma noite maravilhosa. Meu Deus, esta noite maravilhosa, o dia de amanhã maravilhoso, no nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, fica na paz. Compartilha aí com os seus grupos aí, tá bom? Aí no YouTube, no Facebook, no Zap, tá bom? Fiquem na paz. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor.